Meus amigos e amigas, muitas vezes quando a gente lê o Antigo Testamento, dá a impressão de um Deus assim, vingativo, né? Um Deus irado, um Deus que fala da ira de Deus, né? Como entender isso? Por que hoje não é mais assim? Por que a gente fala da misericórdia de Deus? Deus, né, não é vingativo, Deus não tem ira, coisa nenhuma. Na verdade, foi o modo do povo antigo, né, se expressar. Você sabe que o Antigo Testamento ele começou a ser escrito, mais ou menos, 1.200 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais ou menos 3.000 anos atrás. Evidentemente, a cultura era diferente. Se vivia na época do Código de Hammurabi, lá da Babilônia, olho por olho, dente por dente. E o povo judeu veio de Abraão, que trouxe, de certa forma, um pouco essa cultura oriental. Então, quando o escritor sagrado escrevia as coisas, ele colocava ali a sua cultura, o seu modo de pensar, né? E o modo de pensar daquela época era o seguinte: Deus tem que ser amado e defendido sobre todas as coisas. Por isso que você vê o salmista, por exemplo, né, que é lá da época de Salomão, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, ele pede vingança contra os inimigos, né? Pede, porque era o pensamento da época. Então o escritor sagrado, ele coloca aquilo ali, mas não é que Deus queira essa vingança. Não, Deus quer justiça. Justiça é diferente de vingança. Olha, vingança, ódio é pecado. Em Deus não há pecado. Então Deus não é vingativo, Deus não é rancoroso, Deus não quer ódio, não. Deus não é irado, não. Né? É o escritor sagrado que na sua cultura coloca esses termos. Deus, sim, ele faz justiça. Justiça quer dizer o quê? Correção. Você que é pai, quando seu filho erra, você corrige, você castiga, você põe de castigo, lá no quarto de castigo, tira a mesada dele, tira o brinquedo, tira a diversão que ele quer fazer. Isto é correção, isso é justiça para que ele melhore. Se não houver justiça, a pessoa não muda. Então Deus sim faz justiça. Quando aquele povo judeu, né, ao invés de adorar a Deus, adorava os ídolos, os Baals, os Aserás, os Moloques, aqueles deuses dos povos ali da Palestina, dos filisteus, dos amorreus, etc., Deus ficava realmente muito aborrecido. E Deus deixava aquele povo ir para o exílio. Então, no ano 722 a.C., o povo lá da Samaria foi levado para o exílio lá da Assíria, e depois, por volta do ano 590, 580, os judeus de Jerusalém foram levados para o exílio da Babilônia. Por que Deus deixou esse povo ficar 70 anos no exílio, outra pátria, né? Degredados, exilados, para que aquele povo, no sofrimento, se corrigisse. Então, para o escritor sagrado, isso é olhado como uma ira de Deus. Não é. É justiça de Deus. É correção de Deus. Então, quando você ler o Antigo Testamento, encontrar esses termos, ira, Deus vingativo, não é vingança, não é ódio. Deus não pode ter isso. Eu estou escrevendo uma coleção de livrinhos, explicando coisas assim importantes sobre a igreja. Esse aqui, por exemplo, né, tem o título de Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Então aqui você pode entender um pouco. O que significa aquela violência toda da Bíblia? Né? O que significa por exemplo, a travessia do Mar Morto, as pragas do Egito? Essas páginas difíceis do Antigo Testamento eu coloco nesse livrinho. Como também escrevi um outro, né? Como entender o Apocalipse. O Apocalipse é outro livro muito difícil, que muitas vezes pode parecer assim, as vinganças de Deus. Não, não é. É um gênero literário apocalíptico, cheio de sinais, de símbolos, de metáforas, de alegorias, que se a gente não tiver uma explicação que a igreja dá, a gente não compreende e acaba fazendo uma interpretação errada. Então, é muito importante tudo isso, né? Lembrar que Deus não é irado, Deus não é vingativo, Deus não quer a morte do pecador, como está escrito lá nos profetas, não. Ele quer que as pessoas se convertam e se salvem.